Olá, como vai você? Desejo primeiramente a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É um prazer a gente estar aqui no canal Palavras de Fé e poder compartilhar um pouquinho com você a palavra do nosso Deus, o nosso desejo, o desejo desse canal, o desejo da gente produzir conteúdos para vocês, é que as palavras do nosso Deus possam agir como consolo, como bálsamo, como exortação, e que aponte sempre Cristo Jesus como o único caminho, a verdade e a vida, que é a nossa única direção e aquele que nós devemos depositar toda a nossa fé. E para isso eu quero convidá-los a compartilhar a palavra de Deus que está lá no Evangelho conforme escreveu Lucas, Evangelho do Senhor Jesus conforme escreveu Lucas, o capítulo 17. Farei a leitura aqui dos versos 11 até o verso 19. E nos diz assim a palavra do Senhor: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Levanta-te, e disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quero compartilhar com vocês, nessa breve leitura que fizemos da palavra do Senhor, que Deus ele atende aqueles que são necessitados e que buscam a Cristo como o Senhor da esperança. Nós vemos que Jesus estava ali no caminho para Jerusalém. Jesus ele já tinha na sua agenda eterna algo muito importante para ser cumprido, que era a sua morte, a morte que nos traria o perdão, pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, pela morte do Cordeiro sendo cumprido ali, toda aplacada, toda a ira de Deus para nos trazer a salvação, e também depois, ao terceiro dia, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitando. Então isso já estava na agenda eterna do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, em caminhar para Jerusalém. E aconteceu que Jesus então ele passa ali por meio de Samaria e de Galiléia. Ele poderia seguir as margens do Rio Jordão, um caminho muito mais rápido, onde ele teria ali à disposição dele a água do próprio rio, e era um caminho muito mais favorável para que ele seguisse para Jerusalém. Mas aprouve na agenda do nosso Senhor Jesus Cristo passar ali pelo caminho de Samaria e da Galiléia, e ao entrar nessa aldeia ele se depara ali com 10 leprosos. A lepra naquela época era uma doença contagiosa, uma doença que não tinha cura, era uma doença tão grave que as pessoas elas eram obrigadas a deixar as suas famílias, a deixar o seu trabalho, a deixar os seus amigos, e elas precisavam se pôr um lugar distante da sociedade, da aldeia. E não é à toa que aqueles 10 leprosos, eles estavam ali às margens daquele caminho. Também era necessário que quando eles avistassem alguém puro vindo pelo caminho, eles gritassem de longe: leprosos, leprosos. E quando Jesus então, ele está ali caminhando rumo a Jerusalém, mas passando por meio daquela aldeia, aqueles leprosos certamente já ouvido falar do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo já era uma celebridade naquele momento, ele já havia iniciado o seu ministério,
ele já havia praticado muitos milagres, muitos prodígios. A fama de Jesus já o precedia. E então aqueles homens leprosos, eles já haviam ouvido falar de Jesus. E quando então eles avistam Jesus vindo por aquele caminho, eles sabem que a única oportunidade que eles tinham para terem a sua enfermidade sarada era por meio de Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto que nós podemos destacar aqui é que Deus sabe das nossas necessidades. Ele sabe das suas necessidades. Jesus Cristo, ele nos diz lá nas cartas às igrejas em Apocalipse que o anjo do Senhor anda por meio das igrejas. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele conhece o que está no nosso coração, ele sabe da sua necessidade, seja ela uma necessidade material, seja ela uma necessidade espiritual, ele sabe o que está no mais íntimo do seu coração. E Jesus, ele sabe, ele quer cuidar de você. Mas é interessante que a gente observa aqui que há uma ação. Não adianta nós sabermos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem todo o poder, tem toda a autoridade, mas se nós não nos colocarmos diante dele, se nós não o buscarmos, assim como os leprosos fizeram, nos diz o texto que eles de longe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então, se você está sofrendo, clame a Deus, clame a Cristo. Senhor Jesus, se compadece de mim. E eu tenho certeza que assim como o texto nos diz que ao vê-los, Jesus também vai olhar para você. Jesus olha para as nossas necessidades. E Jesus, ele vendo a necessidade da enfermidade e da gravidade da enfermidade daqueles leprosos, Jesus então apresenta para eles a oportunidade da cura. E aqui nós vemos que a fé foi o fator que levou aqueles homens a serem curados, porque nos diz o texto que Jesus dá uma ordem a eles: ide aos sacerdotes e apresentai-vos a eles. Só que aqueles homens ainda não haviam sido curados naquele instante. A cura acontece a caminho. E diz o texto: aconteceu que indo eles foram purificados. Então a necessidade da nossa ação em buscar a presença de Deus e principalmente a crer na palavra do nosso Deus. Então nós precisamos buscar a Cristo e nós precisamos também ter fé em Cristo, porque Ele tem todo o poder e tem toda a autoridade para fazer qualquer coisa, por mais impossível que pareça aos olhos humanos. Então Deus conhece o seu problema, Ele sabe da sua necessidade e Ele pode te atender se assim você o buscar, se assim você ter fé. E o texto continua nos ensinando mais algumas lições. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Quantas bênçãos nós recebemos do Senhor? Quando somente o fato de nós levantarmos pela manhã e você abrir os olhos e você... coisas tão naturais, tão orgânicas do nosso corpo, que é respirar, que é poder se levantar da cama. E nós temos muitos motivos para agradecer a Deus e louvá-lo, porque quantas pessoas nesse instante estão precisando de um ar, precisando respirar e estão necessitando e recebendo ar através de aparelhos. Quantas pessoas gostariam de poder dar uma caminhada pela manhã e elas não podem porque estão talvez em leitos de hospitais, estão acamados em leitos, não podem andar, e você tem a oportunidade de fazer isso. Por isso, agradeça a Deus por esse privilégio, por essa graça que atinge a sua vida, a sua família, quando você pode então de manhã acordar os seus filhos. Você pode beijar o seu marido, a sua esposa, os seus pais, o seu filho. Olha que bênção você ver que Deus tem sido tão gracioso para contigo.
Então, há uma necessidade da gente ser em todo instante, todo momento, nós precisamos ser agradecidos a Deus. Não apenas pelo extraordinário, de um livramento que você viu, de coisas acontecerem ao seu lado, mas imagina quanto que a gente tem a agradecer a Deus por coisas que, aquele dia tão tranquilo, tão normal, em que não aconteceu nada diferente. Imagina o quanto que Deus não trabalhou com seus anjos para que nos cercar de qualquer perigo, de qualquer acidente. Então seja grato a Deus. E é interessante que foram curados 10 homens, mas apenas um voltou rendendo graças ao Senhor Jesus Cristo pela sua cura. E este era samaritano. Era esperado que aqueles 9 outros homens eram judeus e que eles deveriam, por serem mais conhecedores da lei de Moisés, eles terem reconhecido que Cristo era o verdadeiro Messias. Mas eles receberam ali as bênçãos do Deus que pode abençoar, mas eles não voltaram para adorar o Deus que abençoou a eles. Então nós precisamos não apenas correr atrás do Deus da bênção, das bênçãos de Deus, mas precisamos buscar e correr atrás do Deus da bênção, porque Ele tem algo muito maior reservado para mim, para você. No entanto, que quando Ele indaga aquele leproso, mas porventura não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha só, irmãos, aquele homem leproso, ele não apenas recebeu do Senhor Jesus Cristo a cura da sua enfermidade, de algo impossível naquela época em que eles viviam. Não haviam medicamentos, não havia tratamentos que trouxesse a cura, mas Cristo curou aqueles homens, e principalmente este que voltou para adorá-lo, reconhecendo ele ser o Messias, ser o Salvador. E então Jesus não apenas concede a ele essa oportunidade dele restaurar o seu relacionamento familiar, dele poder voltar a conviver em sociedade, dele poder voltar a ser abraçado pelos seus amigos, pela sua família, mas o Senhor Jesus dá a ele algo muito maior do que qualquer coisa material que nós possamos receber nesta vida. Jesus concede a ele a salvação. Ele diz: a tua fé te salvou. Por isso que nós, independentemente daquilo que nós possamos estar passando, que você esteja passando nesse momento, de aflição, de necessidades, você deve, sim, buscar a Deus. Você deve reconhecer que em Cristo há a oportunidade de Ele tratar as nossas feridas, dele sarar as nossas dores, as nossas enfermidades, dele resolver os nossos problemas, dele atuar nas nossas necessidades, mas é necessário também que nós depositemos toda a nossa fé e nós cumpramos com o que a palavra do Senhor nos diz. E nós não devemos buscar apenas o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, com este objetivo de receber deles as suas bênçãos, mas nós devemos buscá-lo em busca da nossa salvação, que é o bem mais precioso que alguém possa receber, que é ter o seu nome escrito no livro da vida. E aquele homem leproso que voltou e se prostrou diante do Senhor Jesus Cristo, ele recebeu não apenas a cura material, mas também recebeu a sua salvação. Que você guarde no seu coração estas palavras, que o Espírito Santo faça o trabalho de fazê-lo entender, de fazê-lo através desta mensagem, exortar você para que você busque a Cristo, que Ele também traga o consolo ao seu coração, para que você então creia que há em Cristo a esperança, que há em Cristo poder para não apenas resolver os meus problemas, mas para perdoar os meus pecados e para me dar a vida eterna. Que o Espírito Santo produza em você frutos
de justiça, frutos para a salvação e principalmente para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe e te dê um ótimo dia na presença dele. Amém.